Será de grande ajuda a esta altura citar alguns exemplos bem específicos da aplicação bem-sucedida da Lei da Assunção. Vou lhes contar histórias de casos reais. Em cada um desses casos, o problema é claramente definido e se descreve com precisão a maneira pela qual se utilizou a imaginação para se conseguir o estado de consciência necessário. Em cada uma dessas situações, estive envolvido pessoalmente ou me foram contadas diretamente pela pessoa envolvida. Essa é uma história da qual cada detalhe me parece familiar. Na primavera de 1943, um soldado recentemente recrutado foi designado para um grande campo militar na Louisiana. Ele tinha um desejo intenso de sair do exército, mas tinha de ser de maneira honrosa. A única maneira de fazer isso era pedir para ser liberado. Essa petição precisava da aprovação de seu comandante oficial para ter validade. Baseada nos regulamentos militares, a decisão de seu comandante oficial era final e não podia ser revogada. O soldado, seguindo todo o protocolo exigido, pediu para ser liberado. Depois de 4 horas, a petição foi devolvida com o carimbo de negada. Convencido de que não podia apelar da decisão a nenhuma autoridade mais alta, militar ou civil, ele recorreu à sua própria consciência, determinado a depositar sua fé na Lei da Assunção. O soldado se deu conta de que esta consciência era a única realidade e que seu estado particular de consciência determina os eventos que estariam por vir. Naquela noite, no intervalo entre ir para a cama e dormir, ele se concentrou em utilizar a Lei da Assunção conscientemente. Em sua imaginação, se sentiu dentro do seu apartamento, na cidade de Nova York. Ele se visualizou lá, ou seja, com os olhos de sua mente, ele visitou o lugar, mentalmente imaginando cada uma de suas salas, que eram familiares para ele, com seus móveis vividamente reais. Com esta imagem claramente visualizada e recostado na cabeceira da cama, ele relaxou completamente. E dessa maneira, ele entrou em um estado próximo ao sono, ao mesmo tempo em que mantinha o controle de sua atenção. Quando seu corpo estava completamente imóvel, ele assumiu que estava em seu próprio quarto e sentiu que estava deitado em sua própria cama. Um sentimento bem diferente de estar deitado numa cama militar. Na imaginação, ele se levantou da cama, caminhou de quarto em quarto, tocando em vários móveis. Em seguida foi até a janela e, com suas mãos apoiadas no parapeito, olhou para a rua. Tudo isso era tão vívido em sua imaginação que ele viu cada detalhe do prédio, os bares e a tão conhecida calçada de tijolos vermelhos que ficava logo à frente. Então voltou para sua cama e sentiu que caía no sono. Ele sabia que o mais importante para se ter êxito no uso dessa lei era que, ao chegar ao ponto de adormecer, sua consciência deveria estar ocupada com a sensação de que ele já era o que queria ser. Tudo que ele fez na imaginação foi baseado no sentimento de que já não estava mais no exército. Por noites seguidas, ele revivia essa cena. Por noites seguidas, na sua imaginação, ele se sentiu liberado de forma honrosa, vivendo tudo que lhe era familiar em sua casa, dormindo em sua própria cama. Isso se estendeu por 8 noites. E ao longo desse tempo, sua experiência objetiva continuava sendo totalmente diferente de sua experiência subjetiva, aquela que ele vivia em sua consciência toda noite, antes de dormir. No 9º dia, chegaram ordens do quartel-general para que o soldado preenchesse uma nova petição de liberação. Pouco tempo depois disso, ele foi convocado a comparecer no escritório do coronel. Durante a entrevista, o coronel perguntou a ele se ele estava mesmo com vontade de sair do exército. Ao receber uma resposta afirmativa, o coronel disse que pessoalmente estava em desacordo e, mesmo tendo uma forte objeção em aprovar aquela petição, decidiu ignorar essas objeções e aprová-la. Poucas horas depois, a petição foi aprovada e o soldado, que agora era um civil, estava num trem a caminho de casa. Essa é uma história incrível sobre um homem de negócios extremamente bem-sucedido que demonstra o poder da imaginação e da Lei da Assunção. Conheço intimamente toda a sua família
e todos os detalhes dessa história me foram contadas pelo filho desse homem. A história começa quando ele tinha 20 anos de idade. Ele era o segundo filho de uma família numerosa, com 9 irmãos e uma irmã. O pai era um dos sócios de uma pequena empresa. Quando fez 18 anos, esse filho que me contou a história deixou o país em que vivia e viajou mais de 2.000 quilômetros para entrar na faculdade. Pouco tempo depois do seu primeiro ano lá, ele foi chamado de volta para casa por causa de um sério problema relacionado com os negócios de seu pai. Por manobras de seus associados, seu pai não apenas havia sido forçado a sair da empresa, como também foi acusado falsamente, abalando com isso toda a sua integridade. Ao mesmo tempo, foi privado de ter acesso às ações que correspondiam à sua parte na empresa. Como resultado disso, ele ficou sem credibilidade e sem nenhum dinheiro. Foi por causa dessa situação que o filho foi chamado de volta para casa. Ele voltou com seu coração cheio de certeza em resolver os problemas. Estava determinado em se transformar num incrível e bem-sucedido homem de negócios. A primeira coisa que ele e seu pai fizeram foi usar o pouco de dinheiro que restava para começar um negócio próprio. Alugaram uma pequena loja numa rua próxima à empresa que o pai tinha sido um dos donos. Lá começaram um verdadeiro negócio, inclinado a prestar um serviço à comunidade. Foi pouco tempo depois que o filho, com uma instintiva consciência de que tudo daria certo, deliberadamente utilizou sua imaginação para atingir um resultado quase milagroso. Todos os dias, em seu trajeto até o trabalho e de volta para casa, ele passava pelo prédio da antiga empresa do pai. Era uma das maiores construções, com uma localização privilegiada no coração da cidade. Na fachada do prédio, havia uma grande placa com o nome da empresa. Os dias passaram e um grande sonho tomou forma na mente dele. Ele pensou no quão maravilhoso seria se sua família tivesse aquele prédio, que de certo modo já havia sido deles. Um dia, enquanto estava parado observando o prédio, em sua imaginação, ele viu um nome completamente diferente na grande placa da fachada. As letras descreviam o nome de sua família. Ele permaneceu olhando para a placa, com os olhos bem abertos, imaginando lá o novo nome. 2 vezes por dia, por todas as semanas, meses e anos, ele via o nome de sua família na fachada daquele prédio. Ele acreditava que, se sentisse com força suficiente que isso era verdade, estaria destinado a tornar isso real. E por ver em sua imaginação o nome de sua família na fachada daquele prédio, dando a entender que eles eram os novos donos, ele se convenceu que isso se tornaria um fato. Durante esse tempo, ele disse apenas a uma pessoa o que estava fazendo em sua imaginação. Confessou isso à sua mãe, que amorosamente preocupada, tentou desencorajá-lo para proteger ele de uma eventual decepção. Apesar disso, ele persistiu, dia após dia. 2 anos depois, a empresa que funcionava ali faliu e o prédio foi posto à venda. No dia da venda, esse rapaz não estava nem mais nem menos convencido de ser o dono daquele prédio do que estava 2 anos atrás, quando começou a aplicar a lei da Assunção. Durante esse período, tinha trabalhado duro e seus clientes tinham total confiança neles. Sem dúvida, não tinham conseguido ganhar a quantidade de dinheiro necessária para adquirir o prédio, e tampouco tinham outro meio pelo qual pudessem pedir dinheiro emprestado para essa aquisição. Outra coisa que tornava essa aquisição ainda mais difícil era o fato de que esse prédio estava sendo cobiçado por um grande número de empresários bem abastados. No dia da venda, para sua completa surpresa, um certo homem, quase um total estranho para ele, veio até sua loja e fez a oferta de comprar o prédio para eles. Chegou a pensar que o homem estivesse blefando, mas com certeza não estava. Esse homem explicou que tinha observado o rapaz por um tempo, admirando sua habilidade nos negócios, e acreditava na credibilidade dele, e que lhe fornecer capital era como um investimento. No mesmo dia, esse prédio passou a ser do rapaz e de sua família. O que ele havia insistido em ver na sua imaginação, agora era realidade. O pressentimento daquele estranho estava mais do que justificado. Hoje essa família é dona apenas não dessa empresa, como também de uma das maiores fábricas do país em que vivem. O rapaz
vendo o nome da família na fachada daquele prédio, muito antes que de fato estivesse ali, estava usando com precisão a técnica que produz resultados. Ao assumir o sentimento de que já tinha o que desejava, ao fazer disso uma realidade vívida em sua imaginação, com uma persistência determinada, apesar das aparências e circunstâncias, inevitavelmente ele fez com que seu sonho se convertesse numa realidade. Vídeo patrocinado por Cura Sound, a cura através de frequências sonoras sagradas. Saiba mais na descrição desse vídeo. Locução Anderson Motreanjo.